Amém. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Peço desculpa pela minha voz, eu já estou com a voz um pouco danificada de tanto que eu estou falando. Meu Deus do céu, ninguém aguenta mais aqui não, gente. Tem que parar. Eu queria agradecer o convite, a alegria de estar aqui esses dias, tem sido especial, muito bom, muito importante. Eu venho lá de Belo Horizonte, moro em BH, mas você viu meu sotaque não é exatamente sotaque mineiro, né? Eu sou de Belém do Pará, bem ali, onde Jesus nasceu e funcionou de novo, tá vendo? Essa piada eu não aguento mais fazer. A Joelma e o Chimbinha também nasceram lá. E eu sou casado, eu tenho 2 filhos e a gente tem um ministério na área de sexualidade. Trabalhamos há 17 anos, minha esposa e eu, com o objetivo de capacitação da igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, o nosso ministério tem sido uma ferramenta de capacitação, de ensino para as famílias, para a igreja. E se você quiser conhecer mais, melhor, se você quiser participar, entender o conteúdo, você tem que fazer uma coisa agora, ou até, tem que ser agora logo, que é me seguir no Instagram. Coisa muito espiritual, profunda e necessária. Você que não tem idade para saber o que é Instagram, depois alguém explica, mas o Instagram é uma rede social. Eu só estou no Facebook. Eu sei, irmão, eu sei disso. Então, no Instagram você conhece melhor lá todo o conteúdo, você busca lá David Ricker, e aí você conhece. Eu queria te convidar a ler a Bíblia comigo em João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. É um texto que tem sido um norteador do nosso ministério nos últimos anos. É uma palavra muito importante, que a gente tem percebido que a igreja precisa escutar, precisa trabalhar. Nós falamos muito nesse final de semana sobre questões internas. Quem esteve ontem, nós falamos, está gravado no podcast, quem quiser depois ouvir. Falamos muito sobre os nossos desejos, sobre as nossas atrações, sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso coração, os nossos ídolos. Hoje eu queria falar um pouco mais de como deve ser a nossa relação com o outro, como a gente deve se posicionar como igreja, como família, diante de um mundo que não vive a palavra de Deus, de um mundo de imoralidade. Quando alguém perto de nós, vive um estilo de vida que contraria a palavra de Deus, qual deve ser o nosso posicionamento? Eu tenho escutado nos últimos 17 anos uma frase recorrente, uma frase que você já disse provavelmente. Quando a gente se vê diante de certas sexualidades, certos contextos, a gente olha e aquilo parece muito diferente, muito inusitado. A reação que a gente tem é assim: poxa, a igreja não está preparada. Você já disse essa frase? Já pensou essa frase? Já ouviu essa frase? A igreja não está preparada. Como é que eu me preparo? Como é que eu me posiciono? O que eu digo? Às vezes nos falta repertório, e é sobre isso que eu queria falar. Qual deve ser a nossa postura frente a um mundo que tem vivido uma série de questões que colidem com a palavra de Deus? É sobre a relação com o outro que a gente vai falar nessa manhã. João capítulo 1, versículo 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus era perfeito, Deus, Ele morou, habitou, conviveu, comeu, esteve entre os seres humanos imorais, perdidos, e Ele era cheio de 2 coisas. Olhe para o texto, o que Jesus transbordava, do que Jesus era repleto, do que Jesus testemunhava. Ele era cheio de 2 coisas, da verdade e da graça. E isso é o resumo da nossa posição. Nós precisamos refletir, nós precisamos nos relacionar com as pessoas que estão, inclusive, em pecado, com as pessoas que nós não concordamos, com aquela questão da sexualidade que a gente sabe que é difícil, que a gente nem entende muito bem o que significa. Nós precisamos, sobretudo, entender a graça e a verdade que habitavam em Jesus ao mesmo tempo.
Mas você fala, poxa, mas o mundo é muito complicado hoje, o mundo é muito mau, o mundo está muito difícil. Principalmente nas questões da sexualidade. Irmão, Jesus também viveu numa geração adúltera, numa geração corrupta. A geração de Jesus não era boa. Inclusive tem uma passagem que ele diz que se ele tivesse feito os milagres que fez em Cafarnaum, em Betsaida, naquela região que viu Jesus crescer como ministério, se ele tivesse feito aqueles milagres em Sodoma, ele diz assim, Sodoma teria se convertido. Então, para Jesus, a geração dele é pior do que Sodoma. É uma geração dura, uma geração má, uma geração adúltera, uma geração perversa, segundo as próprias falas de Jesus. E dentro dessa geração, Jesus era um luzeiro cheio de graça e verdade. Não se excluindo, não segregando, não separando, não indo para o monte. Ele convivia diretamente com os perdidos e pecadores. E nem todos esses perdidos e pecadores se converteram. Muitos foram impactados, mas Jesus transbordava isso. Como é que a gente está se posturando diante daquilo que é a perversidade da nossa geração, a maldade da nossa geração? E às vezes isso acontece dentro da igreja, às vezes acontece dentro da nossa casa. E eu sei que é muito difícil lidar com isso dentro de casa, dentro daqueles que nós amamos. Irmãos, nós temos que tomar um cuidado, porque eu tenho percebido que as pessoas, elas, quando se veem diante de certas circunstâncias, elas fazem uma pergunta. Elas dizem assim, o que Jesus faria? Você já ouviu essa pergunta? Eu sei que é uma boa intenção, mas eu queria fazer uma pequena denúncia hoje. Porque, irmão, toda vez que eu vejo um flamenguista perguntar o que Jesus faria, você sabe qual é a versão de Jesus que surge como resposta? Um Jesus flamenguista igual ele. Aí você pega o cara que é o oposto desse cara aqui. Ele pergunta o que Jesus faria e surge uma versão de Jesus igual a esse outro cara. Então a gente às vezes não está querendo entender o que Jesus, quem é Jesus, está querendo uma versão de Jesus que coincida com as nossas opiniões, com as nossas ideias, com os nossos gostos e com aquilo que a gente não gosta. Irmãos, a pergunta certa não é o que Jesus faria, porque isso cria uma especulação que tem mais a ver com você do que com o Evangelho. A pergunta é o que Jesus fez. Quando ele esteve numa geração perversa, ele fez o quê? Como ele andou? Aí a gente tem que ler a Bíblia. Aí a gente tem que olhar para além de nós mesmos. Porque tem gente que a gente não gosta, irmão. Tem gente que a gente vai com a cara. E tem gente que a gente não gosta. Não, eu gosto de todo mundo. Irmão. Nunca case com alguém que goste de todo mundo. Irmão. Se você gosta de todo mundo, provavelmente ninguém gosta de você. Tem gente que você não gosta. Tem gente que mexe com algumas estruturas suas. Porque, irmãos, Deus humilha os nossos preconceitos. Deus humilha os nossos preconceitos, colocando gente na igreja que, se dependesse de nós, não estaria aqui. Eu estou falando aqui, exatamente aqui agora. Tem gente aqui que não estaria aqui se dependesse de certas pessoas, se dependesse de mim, se dependesse de alguns de nós, porque o reino não é sobre aquilo que eu, ainda bem que não depende, né? Porque o reino não é sobre o que eu acho. Eu preciso entender o que Jesus fez, e aí, irmãos, a gente tem que entender a graça e a verdade. Nós vivemos hoje na igreja um conflito grave. No Brasil, o que eu estou falando aqui é um dos maiores conflitos brasileiros cristãos do Brasil. Nós vivemos um grande problema. Ou a gente se agarra às verdades, a gente fala versículo, a gente usa a Bíblia, mas não entende a graça. E por isso a gente não consegue refletir o Evangelho mesmo falando a verdade. Poxa, é possível falar a verdade e não refletir o Evangelho? É possível. Se eu não entender como funciona o Evangelho, se eu não entender que eu preciso dizer a verdade no dialeto da graça. E há outro problema, irmãos, muito grave também, é a galera que fala o importante é o amor. E é o amor, e toda forma de amor, e a graça é maravilhosa, e está tudo bem, siga o seu coração. E seja feliz, o amor, e Deus é amor, e Deus é graça, e o amor, isso é Lulu Santos, irmão, não é Paulo.
apóstolo menor, profeta menor. E a gente fala Lulu. E a graça é importante, e a graça que esvazia a verdade, a galera quer uma graça que infantiliza. Porque a gente acha que Deus mandou a gente amar, e se a gente amar vai fazer tudo certo. Irmãos, a graça não exclui a verdade, e a verdade não exclui a graça. Nós precisamos de uma postura que reflita a graça e a verdade ao mesmo tempo. São duas pernas. Agora me responda, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Você precisa pensar em você. Você tem dificuldade de pensar na graça? Eu vou começar por aqui. Por que às vezes nós temos dificuldade de entender a graça de Deus? O primeiro motivo é que a gente esquece que nós só somos salvos, só somos o que somos por causa dos méritos de Cristo e não por causa dos nossos próprios méritos. Não importa o quão correto você seja, você não foi alcançado porque merece. Deus não se impressiona com o nosso currículo moral. Deus não olha para a minha história e fala assim, essa pessoa não fez tanta coisa errada, não foi tão difícil me salvar. Lá no fundo a gente se acha superior. Porque não é tão ruim assim. Irmãos, eu disse que eu trabalho com sexualidade, eu trabalho com um monte de assunto, sabe aqueles assuntos polêmicos, meio maluco, e a galera acha no Instagram, caramba, esse cara deve ter feito muito pecado. Ele matou o pai dele. Ele mudou de sexo. Irmãos, a minha história é um negócio chato pra caramba, se eu contar meu testemunho, você desvia. De tão chato que é, meu bisavô era pastor, meu avô era pastor, meu pai é pastor, eu sou pastor. É maldição, é hereditária. Eu casei com a primeira namorada virgem, atração heterossexual, é quase um fascista, branco gordo, irmão. E eu estava fazendo tudo de boa, sabe, aquela coisa meio padrão. Eu vivia minha vida e de repente, irmãos, eu estava na igreja. E a gente teve uma ideia, eu queria ser missionário aos 17 anos, e aí eu tocava, né, e eu tive uma ideia brilhante, eu estava em Israel, vi uma bandeira, um anjo desceu, uma voz, mentira. É decepcionante a história, irmão. Não tem bandeira. Não foi em Israel. Foi lá em Belém. Do Pará, não é da Judéia. Eu não vi anjo. Eu estava lá na igreja, aí de repente eu falei assim, eu queria evangelizar. Eu tive uma ideia muito original, sopa para mendigo. Nunca ninguém pensou nisso. E olha que na época os mendigos não eram tão atrevidos, né? Como as coisas mudaram depois. Quem não entendeu, eu lamento. A irmã entendeu agora. Demorou, irmã. E aí foi, eu cheguei, eu te levava a sopa, irmãos, eu comecei o ministério, porque a gente era meio retardado, meio lento. Um travesti estava assim, e o travesti veio ao nosso encontro, porque ninguém ia começar nada. Deus mandou o travesti começar, e ele veio e pediu assim, não tem sopa para a gente não. Quando eu olhei, isso há 17 anos atrás, lá em Belém, eu olhei para aquilo, eu olhei para aquela circunstância, e eu falei assim, caramba, não tem nada a ver. Parece que nós estamos, às vezes, diante de planetas diferentes. Irmãos, isto não é o Evangelho. O Evangelho é a ideia de que não importa qual é a sua sexualidade, qual é a sua aparência, qual é a sua família, qual é a sua história, qual é o seu nome, se você é da igreja ou não. O Evangelho é a ideia de que todo mundo pecou e está morto. E precisa de um Salvador que é único, é um só, é o mesmo nome, é o mesmo batismo, é o mesmo caminho, não tem dois evangelhos. Se você foi salvo, você não merece, e você e eu somos os principais pecadores dessa igreja. Só que a gente às vezes não se vê assim, porque a gente fala, mas eu sou hétero, mas eu sou virgem. Era virgem. Mas eu sou certo, mas eu não sou tão ruim. E a gente começa a achar que a gente pode talvez até impedir, a gente pode se tornar meio que assessor de Cristo. Jesus disse para a mulher, peguem adultério, vocês não, disse para a mulher não, disse para a multidão, vocês não vão matá-la. Aquele que tiver a primeira pedra, aquele que tiver a primeira pedra é ótimo. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a pedra era literal, ele falou assim, você não vai matá-la. Quando ele fala, aquele que tiver pecado, ele está dizendo assim, você precisa se olhar como devedor da graça. Nós não entendemos a graça para o outro, porque nós não entendemos que nós somos devedores da graça. Aliás,
Quando isso acontece, que a gente peca, que a gente erra, aí a gente quer perdão. É ou não é, irmão? Aí a gente quer ajuda. Aí a gente reclama da fofoca. Aí a gente reclama da acusação. Aí a gente reclama porque a gente está no nosso. Aí é com a gente. Eu lembro de Davi. Irmão, Davi é uma pessoa espiritual, amém? O rei Davi. Mas você não apresenta sua mulher para ele. Você não aluga uma casa do lado dele. Se tiver 2 andares, você não aluga. Irmão, Davi adulterou. Escondeu o pecado. Natan foi chegar com ele e falar e contar a história. Ele falou assim: tem um cara muito rico que roubou a ovelha de um cara muito pobre. Davi levantou na sua hipocrisia e falou assim: esse cara tem de morrer. E tem que pagar 4 vezes mais. É por isso que o Brasil está desse jeito. E ele escreveu um texto no Facebook. E a Petrobras. Irmão, ele levantou e bateu na mesa e falou: morre, desgraçado. Natan olhou e falou assim: este homem és tu. Davi deve ter olhado e falando: uma vontade de fazer uma poesia. Ó Deus, do amor. Ele começou a fazer isso, irmão. Eu odeio quem faz isso. Amém? Se você tiver um adolescente perto de você, fala para ele: nunca faça isso. É muito ridículo. Porque agora era o pecado deste homem, és tu. A gente precisa de graça. Então a gente vai ter que olhar para o outro que a gente não está afim, que a gente não gosta. Eu sei que você... Cara, presta atenção. Uma vez eu conversei com um pai, ele era crente, ele falou: Davi, eu era instrutor da marinha. Toda vez que eu via um rapaz efeminado, eu o torturava. Porque eu não gosto. Isto é uma realidade muito séria, irmão. Quando a gente não entende a graça, a gente pega o versículo e vai usar para ferir as pessoas. Eu olhei para esse cara, estava me contando isso porque passaram-se 20 anos e o filho dele disse que era homossexual. O filho foi criado na igreja. Ele disse: a única coisa que eu sinto é raiva. E ele vai ter de confrontar a raiva, ele vai ter que lidar com o coração. Porque Deus vai trabalhar na vida do filho, mas vai ter que trabalhar primeiro na vida do pai também. Aliás, primeiro não, também na vida do pai. Para que o pai entenda o evangelho. Nós não mudamos ninguém. Nós não temos a capacidade de mudar as pessoas. Nós somos apenas testemunha do evangelho. E tem coisa que nos toca, tem coisa que meio que mexe com a gente vai ter de lidar com isso, porque o evangelho não é sobre a nossa imposição. A verdade é importantíssima, você tem que pregar a verdade. Eu tenho certeza que Deus criou um homem para se relacionar com uma mulher, para a palavra de Deus, para a Bíblia. É isso que a Bíblia diz. Isso é muito inconveniente, eu sei que é, para a sociedade atual, mas é o que a Bíblia afirma, que Deus criou um homem para uma mulher no casamento, que passar disso é pecado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não estou abrindo mão de nada, eu só estou dizendo como é que a gente vai traduzir isso para o outro. Porque Jesus fez o quê? Jesus era perfeito, ele pregava perfeito e ele atraía os imorais. Sem mexer 1 milímetro da verdade. E a gente se emociona, mas a gente não percebe que é difícil quando é no nosso pé, quando pisa o nosso calo. Você lembra da história da cruz, que tinha um ladrão do lado da cruz? Amém, irmãos? Irmão, no culto ele não estava. Para ir parar na cruz, no yoga ele não estava fazendo. Yoga evangélica, ele não estava fazendo. O cara é ladrão. Aí Jesus olha e fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E você chora: Deus do céu, a graça de Deus é maravilhosa. Você se emociona porque não é ladrão, não roubou você. É muito fácil você chorar pelo ladrão do outro. Agora o seu iPhone que você parcelou em 56 vezes no cartão da sua tia. Porque você não tem dignidade para ter cartão. E o cara roubou na 3ª parcela, os boletos chegaram, irmão. E aí? O cara que ele roubou devia ter comprado a primeira fileira, estava lá comendo pipoca, contratou um corvo para bicar o olho dele. Você já viu o filme, Mel Gibson? Paixão de Cristo? Então, a gente olha para o outro. Os discípulos de Jesus ele pregava o evangelho e os discípulos atrapalhavam. Tem um versículo na EBF, você sabe o que é EBF? Vocês são velhos assim, gente? Escola Bíblica de Férias.
As criancinhas. Tem um versículo que usa na IBF que a gente acha que é fofo, é infantil, é maravilhoso. É fofo, versículo infantil. A gente faz assim. É um versículo que diz assim: não as impeçais, né? Porque delas, não embaraceis, né? Porque os pequeninos, porque delas é o reino. Irmãos, esse versículo é um dos maiores tapas na cara do Novo Testamento. Porque Jesus olhou para os discípulos e disse assim: por que você está impedindo pessoas de se aproximar de Jesus? Por que que Pedro olhou para o moleque que veio correndo, Jesus, Jesus, com aquele colar preto aqui? Ele olhou para o moleque e falou assim: tu não tem mãe não? Vai ver a galinha pitadinha. Por que que ele estava impedindo? Porque na cabeça de Pedro, o que que acontece? Ele trabalha com categoria, adulto, criança, adulto pode, criança não pode. Ele está impedindo. Irmãos, o que que a gente está fazendo? Se a gente não perceber, nós começamos a impedir as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente acha que tratar bem alguém é concordar com a pessoa. A gente acha que tratar bem alguém é aprovação. Amor não é aprovação. Deus mandou você amar. Isso não significa que você aprova. Se você tem um filho, você não tem outro caminho. Qual é o outro caminho? É odiar? Qual é o outro caminho? Tratar mal? Qual é o outro caminho? Eu vou ter de o caminho do amor, que não significa que eu aprovo. Deus nos ama e não nos aprova, irmão, naquilo que a gente faz. Eu preciso entender a graça. E é verdade, irmão, que tem o outro extremo. E eu queria terminar falando do outro extremo. Tem uma galera que fala: importante é você amar, e a graça barata, e a graça que exclui a verdade. Basicamente, nós estamos diante de uma geração que quer a infância, quer uma fé infantilizadora. Se você tem um Deus que afirma tudo o que você quer, que manda você seguir o seu coração, que confirma tudo o que os seus desejos, não é Deus, é uma versão divinizada de você mesmo. O Evangelho contém a verdade. O Evangelho é a verdade, melhor dizendo. E a verdade vai doer, vai ser difícil. A verdade vai dizer não. Deus é amor. A palavra mais importante na frase Deus é amor não é amor. A palavra mais importante é a palavra Deus. Deus define o que é amor. Não é aquilo que eu sinto que define a natureza de Deus. Aquilo que eu sinto que eu chamo de amor não define quem Deus é. O fato de eu amar algo não torna esse algo aprovado diante de Deus. Na verdade, todas as vezes que nós pecamos porque amamos alguma coisa mais do que a Deus. O nosso pecado, o nosso problema é exatamente como amar. Nós amamos de maneira cobiçosa, amamos o que não é nosso, amamos de maneira idolátrica, amamos e criamos ídolos no nosso coração. Se a graça é a afirmação do seu coração, então a graça é uma grande desgraça, porque ela te entrega a você mesmo, e você nunca vai encontrar o reino de Deus se você seguir a você mesmo. Você vai encontrar o seu reino, a sua infância. Irmãos, quem tem filho aqui, levanta a mão. Você tem filho? Uma tristeza bateu, né? Meu filho tem 9 anos. Quando ele tinha uns 4 anos, o que ele queria? Ir para o shopping. Você já levou seu filho para o shopping? E o menino olha para mim e fala: pai, eu não quero comer, eu quero felicidade. Chama McLanche Feliz. Você está ligado, McLanche Feliz? Não é hambúrguer, é o quê? Felicidade. E o moleque pega 2, eu quero 2 caixas, porque eu quero ser muito feliz hoje. E eu compro porque a mãe não está presente. Quando a mãe não está presente, a gente mata o menino. E ele está comendo McNugget, 15 unidades, grandes, batata larga, R$3 a mais. Antigamente tinha uma maçã, o que era ético, e um Shrek azul. Os bonecos, eu odeio aqueles bonecos. R$17,90. Eu odeio os bonecos, velho. Uma vez eu toquei fogo, fiz um pentagrama no quintal. Estou brincando, sabe? E ele falou: eu quero um McLanche. E pega o moleque comendo, termina, ele está... E ele diz: eu quero agora 2 casquinhas. Você está ligado na mista? A mista, irmão, é R$2,50. É barato.
Pega 2. E quando ele já está tendo um coma glicêmico, o que eu faço? Eu vou embora daqui. Puxa o moleque. Só que, irmão, tem uma lei espiritual. Todas as vezes você vai sair do shopping, na saída, você vai pagar o ticket, a sua mulher manda uma mensagem e diz assim: compra açaí, melancia, absorvente e pão. É sempre na saída. Porque a sua mulher, ela é infeliz. E aí chega a mensagem, irmão, são coisas que tem nada a ver uma coisa com a outra: açaí, melancia, absorvente e pão. Você pega um Uber dentro do supermercado, para achar, você demora 35 minutos. E eu já estou lá, e o moleque aqui correndo, e eu estou lá olhando o absorvente noturno Always, com abas longas. Eu não sei onde enfia a aba, eu não sei. Eu chamo uma irmã, onde coloca a aba. Por que é o Batman noturno? Eu estou colocando absorvente na melancia para testar. Depois de 40 minutos, o moleque está aqui: bora pai. Só que ele passa na frente de uma batata Ruffles. Irmãos, e a Ruffles olha para ele. A guerra não é contra a carne e sangue, é contra as batatas. A Bíblia é clara. Ele olha para a Ruffles e ele fala: pai, eu quero agora uma Ruffles. Irmãos, nesse momento eu lembro o quê? Que eu tenho calça. Eu ia dizer saia. E eu tenho que dizer uma coisa para ele. Eu falo: meu filho, não. Irmão, quando eu digo não para um moleque, ele que é filho de pastor, letra A, ele olha para mim e fala: pai, obrigado pelo melhor pai do mundo e dá o que eu preciso, não o que eu quero. Letra B, pai, obrigado porque o Senhor é reflexo da verdade e da graça de Deus. Letra C, pai, obrigado porque o Senhor cuida da minha saúde bucal. Ou letra D, ele começa a girar e rodar no chão e gritar: ah! E nessa hora passa sempre um solteiro e diz assim: quando eu tiver um filho, nunca vai fazer isso. Casa, infeliz. Desgraçado. Tenho logo gêmeo para tu ver. Mas sempre tem um solteiro soberbo, né, mano? Irmãos, o menino está rodando aqui porque eu disse não, ele está gritando. Eu chamo um padre porque ele virou a cabeça e vomitou. Eu digo: qual é o teu nome? Ele fala: meu nome é Ruffles, somos muitos. É a batata da onda, irmão. Por que ele está gritando? Porque eu disse não. Você está rindo, irmão, mas essa é a graça barata. Você está rindo de você mesmo, porque a gente quer um Deus que não nos diga não. A gente quer um Deus que confirme os nossos desejos. A gente não quer Deus, a gente quer o nosso reino, o nosso governo, e a gente criou um evangelho que não tem mais a verdade. Porque é o reino do nosso próprio ego. E a gente fica esperneando e fala: eu quero a minha vontade. Você não vai conhecer o evangelho. Irmãos, para que a gente termine, eu quero dizer o seguinte: se você convive com alguém que precisa do evangelho, seja lá qual for, porque a questão da sexualidade não é a principal questão. A questão da sexualidade é consequência. A maior questão é se a pessoa vai decidir viver independente de Deus ou não. Esse é o pecado mais difícil, é a nossa independência de Deus. Se você convive com alguém assim, eu quero te dizer, você não vai mudar ninguém. Deus não vai exigir que você mude ninguém. Você sabe qual é a sua missão, qual é a sua função, qual é o seu chamado como pai, como mãe, como amigo, até como membro desta igreja, quando chega um monte de gente? A nossa missão, irmãos, é muito clara. Irmão, na década de 90 tinha um desenho chamado Pink Cérebro, você está ligado? Você tem que orar mais, você tem que esquecer essas coisas. É inútil. O Pink Cérebro, irmão, todo dia o Pink perguntava para o cérebro. O que o Pink perguntava para o cérebro? Fala para mim. A Bíblia você não lê, velho, mas você lembra dessas coisas. O Pink perguntava, lá vinha a música. Não faz isso, irmão. Eu falo do Pink, ela coloca o fundo, velho. Fica um negócio muito leso, né, velho? Tô zoando, pode tocar. Fica um negócio sério, né? O cérebro. Espiritual. O Pink pergunta para o cérebro. Ele fala assim: o que vamos fazer hoje? O cérebro responde: hoje vamos tentar dominar o mundo. Irmãos, você quando acordar, todos os dias, se você tem o seu filho, o seu parente, o seu amigo, você tem que acordar todos os dias e perguntar: o que é que nós vamos fazer hoje? A resposta é: hoje nós vamos ser o melhor testemunho possível do evangelho. Amanhã, o que vamos fazer? Nós vamos mudar a pessoa?
A gente vai heterossexualizar a pessoa na marra? A gente vai se separar? Não, nós vamos ser o melhor testemunho possível do Evangelho, da verdade e da graça. Essa deve ser a sua preocupação, essa deve ser a sua oração. O seu cuidado é falar assim: o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer, o que eu vou fazer, o que eu não faço, onde eu vou, se eu não vou. A minha postura reflete um testemunho do Evangelho, da verdade e da graça, ou reflete as minhas opiniões, os meus gostos, as minhas ideias, os meus preconceitos, a minha história? Nós não somos mensageiros de nós mesmos. Nós não somos mensageiros do nosso, o Evangelho não é nosso. A gente foi colocado como testemunha. Eu sei que é difícil, porque às vezes nós temos dificuldade de aplicar a graça. Então que Deus nos dê essa sabedoria, irmãos, o equilíbrio de sair do legalismo, de sair da soberba. A soberba legalista, de sair da soberba de quem quer ser criança e esqueceu da verdade. Que Deus nos ensine quem é Jesus, cheio de graça e de verdade. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor, o Senhor conhece nosso coração. Eu quero te pedir pela vida, pela família, pelas relações de cada um aqui. Por essa igreja, Pai, nos perdoa porque é difícil. Perdoa porque a gente já falou besteira. Perdoa porque a gente já fez bobagem. Perdoa porque a gente às vezes não foi. Perdoa porque a gente agiu mais na ira, mais nas nossas concepções. A gente se considerou melhor. Perdoa nosso coração, lava-nos, purifica-nos. Ajuda aquele que está aqui em dúvida, que está sendo seduzido por um evangelho falso, por um evangelho que simplesmente desconsidera a palavra de Deus. Aquele que está sendo seduzido à infância da fé. Livra-nos, Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa as nossas casas. Ensina o pai a amar o filho, seja como os filhos estiver. Ensina a mãe a amar a filha, seja como a filha estiver. Não porque concorda, não porque aprova, mas porque é um reflexo do amor de Deus, um reflexo da graça de Deus, da verdade de Deus. Imprime em nós, Senhor, imprime na nossa palavra, imprime na nossa ação. Nos ajuda, nos resgata e nos faz testemunhas do Evangelho da graça e da verdade, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmãos.